A Voz da Lagoa. Boas-vindas a mais um episódio de Contos Sobrenaturais. Hoje, vamos mergulhar em uma história aterrorizante que aconteceu nas profundezas de uma das lagoas mais enigmáticas do Brasil, a Lagoa do Fogo, no Rio Grande do Norte. Uma jovem de uma pequena vila de pescadores começou a ouvir uma voz misteriosa chamando-a todas as noites, levando-a a descobrir uma lenda antiga e perturbadora. Prepare-se para uma história de arrepiar, onde a linha entre a vida e a morte se confunde nas águas traiçoeiras da lagoa. Capítulo 1. O Chamado da Noite. Na pequena vila de pescadores à beira da Lagoa do Fogo, as noites eram tranquilas, e o som das ondas suaves da lagoa costumava embalar os moradores ao sono. No entanto, para Marina, uma jovem de 19 anos, as noites haviam se tornado um tormento. Tudo começou com um sussurro distante, quase imperceptível, mas que logo se transformou em uma voz clara e sedutora, chamando seu nome. Marina, Marina. A voz ecoava pela noite, sempre vinda da direção da lagoa. No início, Marina acreditava que era apenas sua imaginação pregando peças, talvez fruto do cansaço ou da solidão que sentia após a recente morte de sua avó. Porém, a voz persistia, tornando-se mais intensa a cada noite, como se a própria lagoa estivesse viva e ansiosa para revelar seus segredos. Marina não contou a ninguém sobre o que estava acontecendo. Temia ser vista como louca pelos outros moradores da vila, que já tinham suas superstições sobre a Lagoa do Fogo. A lagoa era conhecida por suas águas traiçoeiras e por ser o cenário de inúmeros afogamentos ao longo dos anos. As histórias de fantasmas e espíritos que assombravam a lagoa eram comuns, mas Marina sempre as considerou lendas para assustar crianças. Contudo, as noites de Marina começaram a se tornar cada vez mais perturbadoras. A voz não apenas chamava seu nome, mas agora parecia implorar por ajuda, transmitindo uma tristeza profunda que Marina não conseguia ignorar. Uma noite, incapaz de resistir, ela se levantou da cama e caminhou até a janela, olhando para a direção da lagoa. A lua cheia iluminava as águas escuras e Marina sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Marina, venha até mim. A voz sussurrou, agora claramente audível, como se estivesse ao seu lado. Marina fechou a janela rapidamente, tentando afastar a sensação de terror que a dominava. Decidiu que precisava descobrir de onde vinha aquela voz e o que ela queria. Nos dias seguintes, começou a investigar discretamente entre os moradores mais velhos da vila, perguntando sobre a história da lagoa e sobre qualquer lenda que envolvesse uma mulher. Foi então que ela ouviu a história de Amélia, uma jovem que viveu na vila há muitos anos. Segundo os relatos, Amélia era uma moça linda, conhecida por sua bondade e doçura. No entanto, sua vida foi marcada pela tragédia. Apaixonada por um homem rico que a enganou, Amélia foi sacrificada em um ritual macabro à beira da Lagoa do Fogo, como parte de uma maldição lançada por um feiticeiro local. Diziam que seu espírito nunca havia encontrado paz e que, nas noites de lua cheia, sua voz podia ser ouvida chamando por ajuda. Marina ficou horrorizada com a história, mas ao mesmo tempo sentiu uma estranha conexão com a lenda. Acreditava que a voz que ouvia todas as noites era a de Amélia, e que a jovem sacrificada estava tentando se comunicar com ela. Determinada a ajudar Amélia a encontrar paz, Marina decidiu que na próxima noite de lua cheia, seguiria a voz até a lagoa, não importando o perigo. No fundo, sentia que sua própria sanidade estava em jogo, e que só encontraria alívio ao desvendar o mistério que cercava a Lagoa do Fogo. Capítulo 2. O caminho para a verdade. A noite seguinte chegou com uma lua cheia tão brilhante que a luz refletia nas águas da Lagoa do Fogo como um espelho macabro.
Marina estava determinada a seguir a voz que agora parecia mais insistente, quase desesperada. Ela sentia que a única forma de silenciar os sussurros era confrontar o que quer que estivesse à sua espera na lagoa. Por volta da meia-noite, vestida com uma capa para se proteger do frio, Marina deixou a pequena casa onde vivia sozinha desde a morte de sua avó. A vila estava silenciosa e apenas o som distante das ondas quebrando na margem da lagoa a acompanhava em sua caminhada solitária. Cada passo que dava parecia ecoar no vazio da noite, e a sensação de que estava sendo observada se intensificava. Ao chegar à beira da lagoa, Marina hesitou. O brilho da lua refletia nas águas escuras, criando um cenário quase surreal. O vento soprava suavemente, e a voz feminina ecoava, mais clara do que nunca. "Venha, Marina, estou esperando." Com o coração acelerado, Marina entrou na água, que estava surpreendentemente morna. A voz a guiava, como se desenhasse um caminho invisível sobre a superfície da lagoa. Ela caminhou até a água alcançar sua cintura e parou, olhando ao redor, tentando entender de onde exatamente a voz vinha. De repente, sentiu algo roçar contra sua perna. Assustada, recuou, mas a voz tornou-se mais urgente. "Não vá embora. Ajude-me." Marina respirou fundo e decidiu continuar. A cada passo que dava, a sensação de algo se movendo debaixo da água ficava mais forte, como se a lagoa estivesse viva, tentando puxá-la para suas profundezas. Quando chegou ao ponto onde a voz parecia mais forte, parou novamente. "Estou aqui, abaixo de você." A voz sussurrou com tristeza. Marina olhou para a superfície da água, esperando ver algo. Mas tudo o que viu foi seu próprio reflexo distorcido pelas ondas suaves. De repente, sentiu um puxão forte em seu tornozelo e foi arrastada para baixo da água. Desesperada, tentou lutar contra a força que a puxava, mas era como se a própria lagoa a estivesse engolindo. Enquanto era arrastada para as profundezas, Marina sentiu que estava perdendo o controle de seu corpo. As sombras ao seu redor pareciam ganhar forma, e no último momento, antes de perder a consciência, viu um rosto feminino aparecer diante dela, com olhos cheios de dor e fúria. Quando abriu os olhos novamente, estava em um lugar estranho, uma caverna submersa iluminada por uma luz esverdeada que parecia emanar das paredes. No centro da caverna, havia um altar de pedra com símbolos antigos entalhados. E ali, deitada sobre o altar, estava a figura de uma jovem mulher, vestida em roupas antigas e com uma expressão de sofrimento eterno. Marina sabia que era Amélia. A figura levantou a cabeça e olhou diretamente para ela. Você me encontrou", disse Amélia, sua voz soando tanto na mente de Marina quanto ao redor dela. Marina tentou falar, mas as palavras não saíam. Ela estava presa naquele lugar, sem saber o que fazer. Amélia estendeu a mão para ela, e Marina instintivamente deu um passo à frente, estendendo a própria mão. "Você deve me libertar", disse Amélia, sua voz soando como um eco que reverberava pela caverna. "Mas ao fazê-lo, você também será presa aqui, como eu fui." Marina sentiu um pânico tomar conta de seu coração. Ela queria ajudar, mas não sabia como. E se libertar Amélia significasse condenar-se ao mesmo destino. A caverna começou a tremer, e as águas ao redor de Marina ficaram agitadas. A luz esverdeada pulsava, e Marina sentiu que estava prestes a desmaiar. Antes que pudesse tomar uma decisão, tudo ficou escuro, e ela perdeu a consciência. Capítulo 3. O preço da libertação. Quando Marina acordou, estava novamente na margem da lagoa, molhada e tremendo de frio. O sol estava nascendo, e a luz dourada iluminava as águas calmas. Por um breve momento, ela acreditou que tudo não passara de um pesadelo. No entanto,
As marcas em seu tornozelo e a lembrança vívida do que havia acontecido a faziam perceber que tudo fora real. Marina levantou-se com dificuldade, sentindo um peso esmagador em seu peito. As palavras de Amélia ecoavam em sua mente. Você deve me libertar. Mas como poderia fazer isso sem sacrificar a própria vida? Ao retornar à vila, Marina sabia que precisava encontrar respostas. Procurou o ancião da vila, um homem conhecido por seus conhecimentos sobre as lendas locais. Quando lhe contou sobre sua experiência, ele a ouviu em silêncio, sem surpresa. Amélia foi traída por aqueles em quem confiava, disse o ancião, com uma voz grave. Seu espírito não encontrou paz, e agora ela busca vingança. Mas libertá-la, isso exigirá um sacrifício. Marina sabia que o ancião estava certo. Sentia em seu coração que a única forma de libertar Amélia e acabar com sua própria tormenta seria aceitar o destino que a lagoa lhe reservava. Decidida, retornou à lagoa na noite seguinte, sem contar a ninguém. Ao chegar à margem, Marina sentiu a presença de Amélia ao seu lado. A voz, agora mais calma e serena, a guiou até o mesmo ponto onde fora puxada para a caverna. Sem hesitar, Marina mergulhou nas águas escuras. Desta vez, o caminho para a caverna foi mais fácil. Quando chegou ao altar, Amélia estava lá, esperando por ela. A jovem estendeu a mão e Marina, sem medo, tomou-a. No momento em que suas mãos se tocaram, a caverna foi envolta em uma luz intensa e Marina sentiu que seu corpo estava sendo puxado em todas as direções ao mesmo tempo. Quando a luz finalmente se dissipou, Marina estava sozinha na caverna. O altar estava vazio e a voz de Amélia havia desaparecido. Ela sabia que a havia libertado, mas ao custo de sua própria liberdade. Sentia-se estranhamente em paz, sabendo que fizera o que era certo. Marina tentou retornar à superfície, mas descobriu que não podia sair da caverna. Era como se a lagoa a mantivesse presa, exatamente como havia feito com Amélia. Com o coração pesado, aceitou seu destino. Sabia que havia salvado uma alma perdida, mas ao preço de sua própria. Nos dias que se seguiram, os moradores da vila perceberam a ausência de Marina. Procuraram por ela, mas tudo o que encontraram foi sua capa à beira da lagoa, onde as águas estavam mais calmas do que nunca. O ancião sabia o que havia acontecido, mas não disse uma palavra. Sabia que Marina fizera um grande sacrifício e que agora sua alma estava entrelaçada com a da Lagoa do Fogo. E assim, a voz da lagoa finalmente se calou, mas uma nova lenda nasceu. A lenda de Marina, a jovem que ouviu o chamado e se sacrificou para trazer paz a um espírito atormentado. Agora, em noites de lua cheia, alguns dizem ouvir uma nova voz na lagoa. Uma voz que chama por aqueles que ainda têm coragem de desafiar as águas traiçoeiras.